O que tem por trás do julgamento? E por que a gente julga tanto o outro também? Vem comigo que esse é o assunto de hoje. Mas antes, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu joinha. Bora? Esses dias na minha análise, eu estava contando uma situação para minha analista e eu me deparei com uma situação, com um movimento meu de que eu estava me rebaixando muito frente aos outros, principalmente por conta da comparação. E eu comecei a perceber que a gente tende muitas vezes a ter esse movimento de se rebaixar, de desmerecer as nossas coisas, as nossas conquistas, de abrir mão de lugares, espaços, relações, pessoas por conta de um outro ou para não deixar o outro desconfortável, da gente às vezes até se mutilar para se caber em situações e da gente tornar o outro como um grande outro e a gente como algo mínimo, ínfimo, como se a gente não fizesse mais do que a nossa obrigação. E por trás disso eu comecei a pensar que tem questão de inveja, a questão e a dificuldade de pertencimento, de autorreconhecimento, inclusive a questão do julgamento. E aí eu decidi trazer esse tema para vocês. Já tem aqui vídeo sobre inveja, sobre autoestima e tudo mais. Eu acho que tá muito atrelado. E o julgamento não tinha nenhum vídeo falando sobre, e eu acho que tá aí talvez o ponto X pra gente conversar. E por isso que eu decidi trazer esse tema, porque assim como a minha análise me ajudou a entender esse meu movimento de comparação e movimento de rebaixamento, talvez te ajude aí também. Não que o julgamento vai estar atrelado só a isso, mas grande parte do caminho a gente pode entender que o julgamento pode estar ali lado a lado com esse sentimento, com essa situação ou com outras coisas também, né? Até da gente se bloquear de fazer alguma coisa com medo do que o outro vai pensar, com medo do julgamento do outro, com receio do que vão olhar, do que vão pensar, da gente se bloquear também frente a esse outro que supostamente está nos vendo. Eu entendi que grande parte desse movimento nosso, desse medo nosso de ser julgado, vem porque nós julgamos também. E o que é esse sentimento de julgar? Tá tudo bem, todos nós julgamos e ok, mas o que é interessante pensar o que fazemos com isso? E que quando a gente julga o outro, a gente se coloca numa posição muito acima. Às vezes nem muito, mas a gente se vê numa posição superior àquela pessoa. E aí a gente se vê no direito de julgar aquela. E até pensando no nosso movimento, será que o meu julgar não é para esconder tudo isso que eu falei? Será que não é também para eu me reafirmar de alguma maneira? A gente precisa entender onde que está o julgamento. Como eu sempre falo aqui, não tem nada de errado da gente julgar, não tem nada de errado da gente sentir raiva, sentir inveja, não tem problema, porque são sentimentos que vêm e que a gente não tem controle. Mas a questão é o que a gente faz com isso. E o julgamento vem nesse sentido. Se eu ficar julgando o outro, apontando o dedo pro outro, entendendo que eu sou melhor ou que eu sou superior ou algo do tipo, não que tenha, né, superioridade entre um e outro, mas enfim, um sentimento que te leve a pensar que esteja um nível acima ou que tenha mais conhecimento, mais sabedoria ou que seja melhor, enfim, tem essa coisa do engrandecer, mas a gente precisa pensar também até onde não é para esconder as nossas questões, esconder o nosso sentimento, a nossa sensação de rebaixamento e todas aquelas coisas que eu falei no começo do vídeo. Na minha análise, eu comecei a entender essa questão do julgamento e até entender essas comparações que vêm atreladas, de que o que é prioridade para o outro talvez não é prioridade para mim e que o sol brilha para todos, como já se diz. O que é para ser meu vai ser meu, o que é para ser do outro vai ser do outro. Então, acho que é da gente pensar nesse sentido, de que o que faz sentido pro outro nem sempre vai fazer sentido para mim. E que não é porque o outro conquistou X coisa, ou chegou em tal posição, ou fez alguma coisa e eu não, que eu não posso também fazer, né, que esse julgamento ou que essa comparação venha de um incentivo de que, poxa, é legal, eu posso conseguir também. Mas não no sentido de se rebaixar, porque a gente julga e ao mesmo tempo a gente se rebaixa. O outro tá vivendo a vida dele. E quando a gente se preocupa muito com o julgamento do outro, o que a gente espera desse outro? Será que a gente quer uma aprovação? Será que a gente quer aceitação? Será que a gente quer ser visto ou pertencido em determinado lugar? Se o outro me julgar, o que vai mudar na vida minha
e na vida dele, principalmente. Ele vai perder tempo julgando, assim como a gente perde tempo julgando a vida do outro. Mas o que que eu ganho com ele me julgando, com ele mostrando se eu tô fazendo certo ou errado? Na verdade, a gente só perde, porque a gente deixa de viver o que a gente quer viver, a gente deixa de fazer as coisas que fazem sentido pra nós. Então, sei lá, por exemplo, eu quero o carro X. Tá, você quer o carro X, faz sentido pra você. Nossa, olha, fulano comprou aquele carro, nada a ver aquele carro. Mas é o que cabe, é o que faz sentido, é o que funciona pro outro, né? Então, da gente também ter esses pensamentos no sentido de faz sentido pro outro e tá tudo bem. O outro não vai deixar de comprar o carro que ele quer porque você tá falando alguma coisa. Assim como a gente não deve deixar de comprar o carro ou fazer alguma coisa porque o outro tá julgando, porque o outro tá apontando, porque, ai, não, tá errado, ai, não faz sentido. O que é certo para um não é certo para outro. E é da gente também se liberar para isso. A gente julga sim, mas o que que a gente faz com esse julgamento dele não ter o efeito oposto de nos rebaixar de alguma maneira? E que o julgamento do outro não pode nos paralisar. A gente precisa entender o porquê desse medo, de onde vem esse medo e até essa insegurança que pode estar junto ali com esse medo do julgar. E que a gente precisa trabalhar, porque na maioria das vezes o outro não tá nem aí pra gente, o outro tá vivendo a vida e a gente precisa estar aí pra nossa vida e fazer o que compete a nós fazermos no sentido do que é saudável, do que é bacana, do que é confortável e principalmente do que faz sentido. Porque a gente também tende muito aí pelo efeito manada. Então a gente só vai, só vai, só vai. Até me veio um exemplo, assim, né, rapidinho pra gente visualizar melhor a questão das casas, por exemplo. A gente teve uma época em que as casas eram aquelas caixotes, né, que era tudo reto, não mostrava o telhado, era tudo básico, tudo clean, cinza, branco, aquela coisa muito chapada, né, sem cor, sem vida. E eu comecei a perceber também que a gente tá vindo num efeito contrário, né, que o pessoal fala muito casa com cara de casa, né, com o telhado já mais tradicional, né, mais antigo, com mais decoração, com mais afeto na decoração, com mais toque da família ali no dia a dia, enfim, com mais cores, com mais vida de alguma maneira, né? Eu sou adepta, né, o casa com cara de casa, mas por muito tempo, quando a gente foi comprar a casa, eu fiquei pensando, será que eu não deveria ter uma casa mais moderna, aparentemente, né? Porque a minha casa, ela tem um estilinho um pouco mais antigo, até porque ela é uma casa antiga. Então as janelas, ela tem todas umas voltinhas na grade, não é aquela grade reta. Tem várias coisas, né? Tem portas que elas são mais abauladas, elas não são quadradas. E a gente vinha muito numa época do quadrado, né? Tudo chapado, tudo reto, né? Sem tantas formas. E agora a gente vê o movimento contrário. Então eu muitas vezes me peguei, nossa, será que a minha casa é boa? Será que a minha casa é bonita? Porque, né, não é o padrão que era antigamente. Antigamente assim, né, uns poucos anos atrás, ainda a gente vê muito dessas construções. Então, tá sendo feito até hoje. Então é isso. E que depois eu parei para pensar, o que mais me chamou a atenção nessa casa para comprar foi justamente a estética diferente dela, o jeito dela, a personalidade que essa casa trazia. E é isso, da gente não ir no efeito manada. Ai, não, porque a casa agora tem que ser assim. Não, não faz sentido, não é o jeito que eu gosto. Se é o jeito que você gosta, ok. Mas de não ir nesse automático do outro. Porque é o que eu falei, a gente abre mão de lugares, de pessoas, de relações, para fazer com que o julgamento do outro não exista. E que se existir, fala mais do outro do que da gente. Assim como o nosso julgar fala mais da gente do que do outro. Então, para mim, o que que fica? Fica que o julgamento começa a não ter tanto peso na nossa vida quando a gente dá espaço para o amor próprio, para reconhecer as nossas conquistas, os nossos reais desejos, os nossos valores, da gente não viver em função desse outro, da gente se apropriar de quem somos, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos acertos,
com o combo todo e entender, ter autoconhecimento também, para entender o que faz sentido de fato e da gente batalhar para o que faz sentido, da gente se apropriar do que faça sentido, não apenas baseado no que o outro acha bonito ou não. É isso, eu acho que da gente se apropriar, da gente trabalhar o nosso amor próprio, trabalhar o nosso autoconhecimento e bancar quem somos. E para finalizar, eu queria deixar uma reflexão aqui que eu ouvi esses dias e eu achei muito interessante, eu acho que casa muito com o assunto desse vídeo, que é: será que somos capazes de enxergar o nosso próprio valor mesmo quando não temos os aplausos? Ou mesmo quando somos ridicularizados pelo outro? É aí que tá, do nosso valor sempre permanecer intacto diante do que vem desse outro. E para encerrar, na minha análise, eu entendi, cheguei à conclusão de que para mim o melhor caminho é lutar para eu ter coragem e continuar tendo coragem de ser quem sou e batalhar pelo que faz sentido para mim. Que esse seja o meu caminho e espero que seja o caminho seu também. Da gente não se moldar e nem se paralisar frente ao julgamento do outro. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com os amigos, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho também para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal. E me segue também nas outras redes. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, espera aí! Assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!